Oi, Cléo. Cléo, você está bem? Vamos lá, vamos pôr a câmera no lugar decente. Opa, desculpa aí, gente. Deixa eu mostrar. E aí, guria, o que você anda fazendo de bom? E a vida de pedagoga, como é que tá? Tá seguindo nessa área? Então, deixa eu deixar vocês longe de mim. Não tem som? Deveria ter. Deixa eu ver. Ouviu esse espirro? Vocês ouviram o espirro? Na verdade é um teste de som. Eu acho que tá funcionando, hein? Obrigado. Tá ouvindo, Cléo? Eu não sei se tá funcionando. Bom, se você tá mandando saúde, ou você faz uma boa leitura gestual, ou você ouviu, né? Eu acho que o som tá funcionando. Deixa eu pôr aqui, eu tenho que arrumar essa cadeira aqui. Ela vem pra cá, assim. Como é que tá a semana de vocês? Alguém curtiu? Não está me ouvindo? Mais alguém não está me ouvindo? Preciso de ajuda agora. Eu acho que está funcionando. Fabíola, você me ouve? Quem mais? Caio, você me ouve? E agora, vocês me ouvem? Gente, preciso de feedback, eu sou uma pessoa carente de atenção. Digam aí, dá pra ouvir? Se não der... Pum, 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 pum. E agora? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Mais alguém? E agora? Agora está ouvindo? Pode ser que a entrada de som é embaixo e ele estava apoiado. Era isso, garotona. Valeu. Valeu pela dica. Agora acho que vai funcionar. Boa semana para vocês. Espero que estejam todos bem. Eu estou esperando a Débora, que está se arrumando. Nossa, que semana. Espero que não tenha sido tão cansativo para vocês. Para mim foi bem cansativo. Bom, hoje temos leitura. O último ponto que lemos, falávamos da Europa do século XIX e XX, século XIX e início do século XX, o desinteresse por outras culturas e a centralização do conhecimento e do estudo interno. Falávamos da historiografia europeia e como ela relegava a africana. Falamos mais o que? Antropologia e falamos dos estudiosos amadores. Tiveram grande contribuição, já que a academia não se interessava pela historiografia africana, do continente africano. O que mais nós falamos? Eu acho que foi só isso. Nós entramos na página 16 do capítulo 1. Espero que vocês fiquem à vontade para dizer caso haja dúvida. Eu acho que hoje dá para matar o capítulo 1. Estou muito esperançoso com isso. Mas é só uma expectativa minha, hein?
E aí, Carlinha, tudo bem? Então, é isso. Temos na 16, estamos na 16, acho que dá para ler até 22, 16, 17, 19, 21. Dá, acho que dá. Se a Dé chegar, a Dé tá empolgada. Carlinha fez linda live esses dias. Ontem fui eu, antes de ontem foi a Carlinha com a Débora. Estamos no ciclo de comunicação agora. Agora a gente não para de fazer comunicação. O que mais nós temos para falar? Tenho para falar, aproveitando, falar dos nossos patrocinadores do coração, os patrocinadores que nós elegemos, que é Por Mulheres Mais Felizes. Meninas, beijo para vocês. A coluna Chá Preto, onde a Débora escreve, junto com o Isupério, juntamente com a Alexandra Lohas. Beijo para vocês. O site da Débora, que é deboracampos.com.br. Quem estiver se divertindo, passeando pela internet, pode entrar lá. A Salide Brasil, que patrocina. A Débora é parte desse projeto da Salide Brasil de eventos e ela intermedia várias conversas de uma forma muito bonita, com um público bem diversificado, então são assuntos sempre novos. E nesse encontro esteve a Carlinha. A Colmeia, muito show, braços para a Colmeia, que a Dé também agora é professora titular. Meu Deus do céu, cheguei derrubando tudo. Desculpa, gente, o atraso, desculpa. Olha lá, a mancada. Já falei do Instituto. Boa noite! Falei da SIG, falei da Poli do Copia, não falei, mas agora falei. Teve live ontem da SIG Terapias. Entrem lá, SIG Terapias. A gente tá fazendo live sobre aqui e agora. Puta debate, pra variar. Eu, o Paulo e a Mayra. Eu e a Mayra nós sempre discordamos, então é sempre gostoso, porque não é bem assim. Dá validação. Não é bem uma discórdia, né? Mas é uma discórdia sim. A gente discorda, nós temos pontos de vista e de estudos diferentes. A Carlinha tá lembrando do Instituto Social Simone Silva. Claro, nossa patrocinadora. Só lembrando que estamos aceitando doação para compra de fraldas. Galera, é um projeto social na comunidade. Mas só cá. Você tá fora. Sim. Tá outra fora. Pessoa que chamou a gente aqui, uma amiga nossa advogada, a Isadora Barbieri, falando a respeito da lei de LGPD. Olha, Pedro, da Salide. Eu conheci esse sobrenome, essa menina ela foi pra gente pro Egito, lá Ela a Isadora. Eu acho que ela tem parentes em Paraná. Eu conheci esse sobrenome Barbieri. Sobrenome chique é assim mesmo, né? Pedro afora. Obrigado em nome da Salide Brasil. Pedro, obrigado você. Nós elegemos você como nosso patrocinador. Você nem sabe disso. Você é nosso patrocinador. Gole de água? Pode ser cachaça também, você não sabe. Nós fizemos a live na semana passada, retrasada, falando... Não, passada. Essa semana foi com a Carla. A passada com a queridíssima Suzana, falando sobre a LGPD, né? Lei de Proteção Geral... Como é que é? Lei Geral de Proteção dos Dados. Isso, exatamente. E a Isadora também trabalha com isso. Fofa demais. Beleza, então já fiz um disclaimer aqui. Você não vai colocar o teste que a gente vai fazer? Pode sim. Hoje a gente tem uma novidade. A transmissão normalmente é aqui pelo Insta. A gente faz pela página no Insta, mas a gente percebeu que não há problema em a gente fazer a transmissão no Insta e no Face. Então, vai no Face também, no Face da Dé. Tá bom? Qual? Débora E. Campos. Não. Débora E. Campos? Débora Campos. Débora Campos. Débora Campos no Face. Então a gente tá no Face e no Insta. Entraremos agora no Face. Você quer pôr pra carregar? Eu já deixei o cabo aí. Opa, mas e o seu? Tá carregado? O meu tá. Se der problema... A gente troca. Não, tem outro cabo aqui, ó, mas tá de boa. Pera aí. Vou mandar uns queijos e uma cachaça bem mineral. Pedro! Não prometo coração, né? Que você não pode cumprir, porque nós temos lombrigas, hein? O Pedro vai vir pra cá, pra São Paulo, já está convidado pra comer os nossos quitutes. Ô Pedro, você é de onde? Eu tenho parentes. Ganda, beijo pra você. Caio Alvarenga, tudo bem? O Caio também é da Salide. Oi, Caio Alvarenga Salide.
Nós elegemos a Saelite como patrocinador, então vocês são nossos patrocinadores São também. os nossos patrocinadores. De onde? Eu tenho parentes de Itamugi. Só visitei uma vez, não conheço muito. É uma cidade pequena onde tem a rodoviária, a igreja e uma plantação de café. Um do lado do outro. Aí as ruazinhas ainda eram, quando eu fui, de paralelepípedo. E olha que legal, já que você comentou. O leite era entregue com uma pessoa puxando uma vaca. Aí falava, você quer leite? Quer leite? Aí pegava o balde, colocava, aí... E todo mundo cheirava... Você é um pouquinho velho. Ou eles mantêm a tradição. Pedro, Caio, você tá vendo o que ele tá achando como que é aí em Minas? Não, a tecnologia chegou. Itamugi era assim, era maravilhoso. Tinha vagalume. A gente em São gostava. Paulo também tinha na minha época. Bom, você já falou onde é que a gente está na leitura. Eu me atrasei um pouco porque estava trabalhando um pouquinho, né? Mentira, ela estava se produzindo. Né? Sexta-feira, gente. Caio, Desde quando que a gente vai maravilhosos. sair? Obrigado, Caio. Nosso passeio de sexta-feira vira aqui, né? Nós estamos tortos aqui no Facebook. No Facebook nós estamos tortos, mas agora... Quem tá lá no Facebook com a gente? Neca! Oi, Neca. Nossa, Quem é Neca? Neca de Lacerda. Uma costureira maravilhosa de mão cheia. A Neca é tipo ela, faz de tudo um pouco, mas ela faz costureira, faz umas domas maravilhosas. Ô, Neca, a gente está desenvolvendo um negócio pela Polieducop, é um material que... A primeira produção que a gente vai fazer para falar de negócios vai ser na área de costura. Oi. A gente vai falar na área de confecção, vamos desmembrar os pedaços e mostrar como vários setores compõem uma empresa. Ou seja, departamentos são parte do processo, mas são múltiplos conhecimentos necessários para que a coisa flua e como eles interagem um com o outro. Neca é indicado. Neca, depois eu passo o seu contato para eles, porque você é... Neca? Demais, essa amiga é demais. Ela cozinha, ela costura, ela faz de tudo. Tem os junto, inclusive. Junto. Né? Beijo, minha amiga. Beijo, querida. Olha lá, vou te chamar depois, tá bom? Me chamando embora. Passar o contato do Dudu aí para vocês entrarem em contato com a Polieducop. Isso mesmo. Então, pro pessoal do Face, você falou? Olá, pessoal do Face. Não falei nada. Nós estamos fazendo a leitura da História Geral da África da Unesco e nós estamos lendo essa obra como? Com os olhos, por enquanto. O que a gente está fazendo? A gente está aprendendo um pouco mais sobre a História Geral da África de uma maneira que seja compatível para todos, acessível. Através de um livro gratuito que qualquer pessoa pode baixar no site da Unesco, no site da Unesco Brasil também, na biblioteca deles está disponível, acessível, e é um estudo vindo multidisciplinar, mas principalmente multinacional, mas principalmente com estudiosos e com a curadoria africana, do continente africano, de profissionais de estudiosos africanos. Então, vale muito a pena, acompanhem aí, vocês também no Facebook, porque agora a gente vai estar multimídias. Nossa, você é bom nisso, hein? Dá tchau aqui, dá tchau ali. Não, só tô ali, ó. João Carlos mandou uma Oi, entrada. João, tudo bem? Tô olhando aqui, ó. Será que a gente consegue colocar mais? Psicoquadros entrou. Então, eu tinha colocado ali para ficar mais fácil para você. Mas tudo bem. Não, é pra ficar... Não. A gente olhar pra frente. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão em estar errado. Aí. Prontinho. Vamos lá? Todos com o material em mãos. Fala, Ganda! Vamos lá. Começar. Onde nós paramos? Nós paramos terminamos a página 15, eu já já fiz o release aqui, já dei uma introdução, página então nós 15? Falávamos... Exato, nós vamos começar na 16. E onde nós paramos? Exatamente. No levantamento do século XIX e início do século XX, a percepção de que os europeus, no geral, os ingleses em particular, mas os franceses, os italianos, os alemães, se interessavam muito menos pela história mundial, historiografia, antropologia, e muito mais pelo resgate continental, resgate interno, e relegaram a segundo plano a história de continentes menos desenvolvidos, e aí entrava o continente africano e o continente americano, mas principalmente o africano, e que os historiadores amadores ou antropólogos amadores foram bastante fortes e importantes em fazer algum levantamento. E é essa a questão. Para além disso, como a antropologia ou como as ciências humanas... Vai lá. A câmera do celular da confeitura está meio... Começaram a ter um
Um fator Olha, preponderante, diferença? um fator importante na percepção, porque foi uma ciência criada ou desenvolvida para explicar o interesse europeu em se justificar maior e mais importante diante de culturas orais. Ou seja, a tentativa de justificar o não estudo de outras culturas ou relegar em segundo plano outras culturas porque eram culturas não documentadas, não escritas, mesmo sendo a Europa tendo uma fonte muito parecida. Mas, para aquele momento, foi o que se elegeu como um divisor de águas ou de interesses. Harumi, bem-vinda, minha vizinha, Fabi, minha amiga de magistério da vida. A Harumi é vizinha? Você pode bater aqui e participar na sala, Harumi. É aquela vizinha maravilhosa que traz uva pra você da plantação dela. Tá vendo, né, Pedro? Ó, segue o exemplo, hein? Olha essa Saudade, vizinha. Vamos nessa? Vamos lá. Eu vou estar começando. Gerundiano, vamos lá. Leitura... Página 16. Do material que é, para quem não viu aqui, História Geral da África. Agora você tem que ver que tem duas câmeras. História Geral da África. É. A gente centraliza, dá tudo certo. Página Então, 16, né? 16. Então, só rememorando, na página 15 falava-se das obras no século XX, por volta de 1930, 1920, 1910, obras que falavam da África, mas obras amadoras. Então, era esse o contexto que estava se levantando. No entanto, após Seligman, os antropólogos sociais britânicos conseguiram, de certa forma, escapar à influência do mito semítico, camítico, o idioma camítico, a linguagem camítica e a origem camítica é parte da origem da raiz africana e muito próximo da árabe. Uma das justificativas que se dava é que o ramo camítico era um ramo inferior e que teria sido dominado por outros ramos, inclusive de idiomas e de culturas. Porém, dentro da obra, até a página 15, nós vimos que algumas culturas foram dominadas por regiões e por povos de cultura camítica, ou seja, não havia justificativa para se colocar um baixo potencial intelectual de desenvolvimento, até bélico, com base no ramo camítico. Aqui que estava falando nessas últimas partes que falou a respeito disso também, é que para desmerecer também toda a cultura que vinha sendo colocada como cultura original africana, é que teve uma origem, nessa parte de escrita e tudo mais, dessa linhagem camítica. Mas foi dito que não. Né? Que sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para não dar os créditos a essa parte, né, africana, que era uma parte... de onde é o camítico que você acabou de falar mesmo? Esqueci. Árabe. E sim, não tem relação árabe. Exatamente, mas não é bem assim. Então, vamos lá. Isso. Contextualizado agora, todo mundo pega o caderninho, porque não vai ter mais isso não. No entanto, após Seligman, os antropólogos sociais britânicos conseguiram, de certa forma, escapar à influência do mito camítico. Sua formação, a partir desse momento, foi dominada pela influência de B. Malinowski e A.R. Radcliffe Brown, que se opunham decididamente a qualquer espécie de história fundada em conjecturas. De fato, o método estritamente funcionalista adotado pelos antropólogos britânicos entre 1930 e 1950 para o estudo das sociedades africanas tendia a desencorajar qualquer interesse histórico, mesmo quando, graças a seu trabalho de campo, eles se encontravam numa situação excepcionalmente favorável para obter dados históricos. Porém, no continente europeu e também na América do Norte, ainda que poucos antropólogos americanos tenham trabalhado na África antes dos anos 50, subsistiu uma tradição mais antiga de etnografia que, entre outras características, dava tanto peso à cultura material quanto à estrutura social.
Isso gerou uma grande quantidade de trabalhos de importância histórica, como por exemplo, The King of Ghana, de Thor Eastern, 1944, ou The Trade of Guinea, de Lar Sudstrom, 1965. Entretanto, duas obras merecem destaque especial. Volkerkunde von Afrika, de Hermann Baumann, 1940, e Geschichte Afrika, de Dietrich Westermann, 1952. A primeira era um estudo enciclopédico dos povos e civilizações da África que valorizava bastante as partes conhecidas de sua história e até hoje não foi superado como manual de um só volume. O livro mais recente, Africa, Its Peoples and Their Culture History, 1959, escrito pelo antropólogo americano G.P. Murdoch, fica prejudicado na comparação por faltar ao seu autor experiência direta da África, o que lhe teria permitido avaliar corretamente os materiais de que dispunha, e por ele ter oferecido alguns esquemas hipotéticos tão excêntricos em seu gênero quanto os de Seligman, embora menos perniciosos. Quanto a Esterman, ele era sobretudo um linguista. Sua obra sobre a classificação das línguas da África é, em muitos aspectos, a precursora da de Greenberg. Além disso, ele contribuiu com uma seção linguística para o livro de Bauman, mas sua Geschichte, infelizmente deformada pela teoria camítica, é também uma compilação muito valiosa das tradições orais africanas, tais como se apresentavam em sua época. A estes trabalhos pode-se talvez acrescentar o de H.A. Wijstroff, de Zimbabwe Monomotapa Culture, 1943. Ainda que seja só para apresentar seu mestre, Léo Frobenius. Frobenius era etnólogo e antropólogo cultural, mas era também um arqueólogo disfarçado de historiador. Durante seu período de atividade, que corresponde aproximadamente às 4 primeiras décadas do século XX, ele foi quase com certeza o mais produtivo dos historiadores da África. Ele empreendeu inúmeros trabalhos de campo em quase todas as partes do continente africano e apresentou seus resultados numa série regular de publicações pouco lidas atualmente. Escrevia em alemão, língua que se tornou pouco importante para a África e os africanistas. Somente uma pequena parte de sua obra foi traduzida, e seu sentido é geralmente difícil de recuperar, porque elas estão repletas de teorias míticas relativas à Atlântida, à influência etrusca e sobre a cultura africana, etc. Aos olhos dos historiadores, arqueólogos e antropólogos atuais, de formação bastante rigorosa, Frobenius parece um autodidata original cujos trabalhos são desvalorizados não apenas por suas interpretações um tanto ousadas, mas também por seu método de trabalho rápido, sumário e às vezes destrutivo. Contudo, ele chegou a alguns resultados que anteciparam claramente os obtidos por pesquisadores que trabalharam com maior rigor científico e que surgiram depois dele, e a outros difíceis ou mesmo impossíveis de obter nas condições atuais. Parece que ele possui um talento instintivo para ganhar a confiança dos informantes e descobrir dados históricos. Os historiadores modernos deveriam procurar esses dados nas obras de Frobenius e reavaliá-los em função dos conhecimentos atuais, liberando-os para interpretações fantasiosas acrescentadas por ele. E aqui nós temos uma nota. As interpretações, né? É impossível, num artigo desta dimensão, fazer justiça à grandeza da produção de Frobenius. Sua última obra de síntese foi Kulturgeschichten Afrikas, de Viena, 1933. E sua obra mais notável foi provavelmente a coleção em 12 volumes Atlantis,
Volksmarchen an Wildschulden Áfricas. Iena, 1921-1928. Por que você não pula esses? Não, eu quero passar vergonha. Mas cabe também mencionar os livros que relatam cada uma das expedições. Por exemplo, para o Yorubá e Moço, und Afrika Sprache, Berlim, Charlottenburg, 1912-1913. Ver a biografia completa em Freda Kretschmars, Léo Frobenius, 1968. Certos artigos recentes em inglês, por exemplo, Dr. K.M. Ita, Frobenius in West African History, JAH 13, 4, 1972. E a obra citada nesse artigo sugerem um renascimento do interesse pela obra de Frobenius. Então, está aqui uma obra, alguém que fez uma obra um pouco diferenciada, mas não seguindo uma metodologia científica. Seguiu uma metodologia atlântida. Ele seguiu o faro. Mas fez uma obra interessante e saiu do eixo eurocentrista. Não, porque ele é alemão, mas ele saiu do polo europeu e foi mais para o norte. Os alemães nesse século eles foram... Não tem problema nenhum, mas desde que ele tenha uma visão de outros lugares, né? Ele não pode só defender o peixe dele. Sim. Né? Sim. Ele pode até ser alemão, mas ele enxerga a coisa por um outro ângulo... Não. Eu acho que a importância aqui nem é essa. A importância aqui é diferente. A Alemanha no século XIX, 18 e 19, ela começa a influenciar muito a filosofia e o pensamento. Então, o polo Inglaterra-França, Itália... Inglaterra-França muito forte, menos Espanha, menos Portugal, mas Inglaterra-França era o polo da filosofia e do pensamento e do desenvolvimento científico. A Alemanha vem no século XIX com uma proposta muito diferente. Aí a gente vai ter Bauman não, desculpa, gente. É um outro filósofo. Kant. Então, vai ter uma linha filosófica diferente, vai ter uma linha de pensamento científico diferente, e a abertura de um pensador alemão dentro de uma estrutura que era muito inglesa, que tudo que a gente leu agora falava muito dos ingleses, é uma abertura de um ponto de vista, mas até o pensamento alemão era um pouco rejeitado nessa época, ou seja, era um pouco afrontado, porque o que valia muito era o pensamento inglês e francês. Então você tinha o pensamento continental, você tinha o pensamento das terras britânicas, e aí vem a Alemanha com um novo olhar. E esse olhar está aparecendo aqui em Frobenius. Exatamente. Já era uma coisa diferente. Pode até não ser o certo. Mas já é uma nova forma de perceber as coisas. Sim. Posso continuar? Manda ver. As singularidades de um gênio autodidata como Frobenius, que buscava inspiração em si mesmo, contribuíram para reforçar a opinião dos historiadores profissionais de que a história da África não constituía um campo aceitável para a sua profissão e desviar assim a atenção de muitos trabalhos sérios realizados durante o período colonial. O crescimento do interesse dos europeus pela África havia proporcionado aos africanos grande variedade de culturas escritas, que lhes permitia exprimir seu interesse por sua própria história. Foi esse o caso principalmente da África Ocidental, onde o contato com os europeus havia sido mais longo e mais constante, e onde, sobretudo, nas regiões que se tornaram colônias britânicas, uma demanda pela instrução europeia já existia desde o início do século XIX. Assim como os eruditos islamizados de Tombuctu se puseram rapidamente a escrever seu Tariq em árabe ou na língua ajami, no fim do século XIX, também os africanos que haviam aprendido a ler o alfabeto latino sentiram necessidade de deixar por escrito o que eles conheciam da história de seus povos, para evitar que estes fossem completamente tragados pelos europeus e sua história. Entre os primeiros clássicos desse gênero, escritos por africanos que, como os autores dos Tariq antes deles, haviam exercido uma atividade na religião da cultura importada e dela haviam extraído seus nomes. Pode-se citar
a história... Não. The History, né? Of the Gold Coast and Asante, de Carl Christian Heindorf. E History of the Yorubas, de Samuel Johnson, terminada em 1897, mas publicada somente em 1921. Trata-se de duas obras de história bastante já sérias. Até hoje, ninguém pode empreender um trabalho sobre a história dos Yorubá sem consultar Johnson. Mas talvez fosse inevitável que os ensaios históricos desta ordem se incorporassem às obras dos primeiros protonacionalistas, desde J.A.B. Horton e E.W. Bliden, a J.M. Sarbad, J.E. Caselli Hayford e J.B. Danquat, que abordaram muitas questões históricas, mas, na maioria das vezes, com o propósito de fazer propaganda. É provável que J.W. de Graft Johnson, Towards National in West Africa, 1928, Historical Geography of the Gold Coast, 1929, e J.P. Brown, A Gold Coast and Asiant Heather, em 1929, pertençam às duas categorias. Depois deles, porém, pode-se observar em certos ensaios uma tendência a glorificar o passado africano, no intuito de combater o mito da superioridade cultural europeia, como, por exemplo, em J.O. Lucas, The Religion of Yoruba, em 1949, e J.W. de Graft Johnson, African Glory, 1954. Alguns autores europeus demonstraram uma tendência análoga. É o caso, por exemplo, de Eva L. R. Meyrowitz, que, em seus livros sobre os Akan, tenta outorgar-lhes gloriosos ancestrais mediterrâneos, comparáveis aos que Lucas buscava para os Yorubá. Por outro lado, numa escala mais reduzida, muitos africanos continuam a registrar as tradições históricas locais de modo sério e confiável. Os contatos com os missionários cristãos parecem ter desempenhado um papel significativo. Assim, floresceu em Uganda uma escola importante de historiadores locais desde a época de A. Kagwa, cuja primeira obra foi publicada em 1906. Ao mesmo tempo, R.C. Selau anotou para a religião Yorubá 22 historiadores que haviam publicado trabalhos antes de 1940, em geral, como aliás os autores ugandenses, em línguas nativas. Dentre as das obras desse tipo, uma tornou-se merecidamente célebre, a Short History of Benin, de J.U. Eguiwerba, reeditada diversas vezes desde sua primeira publicação em 1934. Nota. Por outro lado... não tem a nota? Achei que tinha uma nota. Não. Por outro lado, certos colonizadores, espíritos inteligentes e curiosos, tentavam descobrir e registrar a história daqueles a quem tinham vindo governar. Para eles, a história africana geralmente apresentava um valor prático. Os europeus podiam ser melhores administradores se possuíssem algum conhecimento sobre o passado dos povos que eles haviam colonizado. Além do mais, seria útil ensinar um pouco da história da África nas escolas, cada vez mais numerosas, fundadas por eles e seus compatriotas missionários, ainda que fosse apenas para servir como introdução ao ensino mais importante da história da Inglaterra ou da França. Isso possibilitaria aos africanos obter os School Certificates e os Baccalaureates, a ser recrutados depois como preciosos auxiliares pseudo-europeus. Flora Shaw, Eric Johnson, Maurice Delafosse, Yves Urvoy e Richmond Palmer já foram mencionados anteriormente.
mas há também outros que escreveram sobre a África obras históricas relativamente isentas de preconceitos culturais, ainda que às vezes tenham escolhido, eles ou seus editores, títulos bizarros. Entre esses autores podemos citar Ruth Fisher, Twilight Tales of the Black Baganda, Você é 1912. privilegiado. Só você pega essa monte de... C.W. Stigand, The Land of Zing, 1913. Sir Francis Fuller, A Vanisha Dynasty, Ashanti, 1921. Exatamente na tradição de Bowditch e Dupuis, e W. Boyle, Caravans of the Old Sahara, 1933, numerosas obras eruditas de Charles Montel, por exemplo, Les Empires du Mali, 1929, ou de Louis Tauscher, por exemplo, Histórias des Bambara, 1942. Parece que os franceses foram mais bem-sucedidos que os ingleses na elaboração de uma história realmente africana. Alguns dos mais sólidos trabalhos britânicos, por exemplo, History of the Gold Coast and Ashanti, 1915, de W. W. Claridge, ou History of the Gambia, 1940, de Sir John Gray, exceção feita a alguns de seus artigos mais recentes sobre a África Oriental, possuem uma forte tendência eurocêntrica. É conveniente notar também que, quando de seu retorno à França, alguns administradores franceses, como Delafosse, Georges Hardy, Henri Labourette, elaboravam breves histórias gerais a respeito de todo o continente ou do conjunto da África subsaariana. Isso se explica, em parte, pelo fato de que a administração colonial francesa tendia a desenvolver estruturas mais rígidas para a formação e a pesquisa do que a administração britânica. Pode-se citar a instituição, em 1917, do Comité d'études historiques et scientifiques de Laof e de seu boletim, que levaram à criação do Institut Français d'Afrique Noire, sediado em Dakar, 1938, ao seu boletim e à série Memoires, que editou. A partir daí surgiram obras como o magistral Tableau géographique de l'Ouest Africain au Moyen Âge, 1961, de Raymond Maune. Apesar disso, os historiadores do período colonial permaneceram amadores, marginalizados da principal corrente historiográfica. Isso ocorreu tanto na França quanto na Grã-Bretanha, pois embora homens como Delafosse e Labourette tivessem obtido cargos universitários quando retornaram à França, fizeram-no como professores de língua africana ou de administração colonial, e não como historiadores clássicos. A partir de 1947, a Société Africaine de Culture e sua revista Prestige Africaine empenharam-se na promoção de uma história da África descolonizada. Ao mesmo tempo, uma geração de intelectuais africanos que havia dominado as técnicas europeias de investigação histórica começou a definir seu próprio enfoque em relação ao passado africano e a buscar nele as fontes de uma identidade cultural negada pelo colonialismo. Esses intelectuais refinaram e ampliaram as técnicas da metodologia histórica, desembaraçando-a ao mesmo tempo de uma série de mitos e preconceitos subjetivos. A esse propósito, devemos mencionar o simpósio organizado pela Unesco no Cairo em 1974, que permitiu a pesquisadores africanos e não africanos confrontar livremente seus pontos de vista sobre o problema do povoamento do Antigo Egito.
Em 1948, aparecia a obra History of the Gold Coast, de W.E.F. Hard. No mesmo ano, a Universidade de Londres criava o cargo de Lecturer em História da África na School of Oriental and African Studies, confiado ao Dr. Roland Oliver. É a partir dessa mesma data que a Grã-Bretanha empreende um programa de desenvolvimento das universidades nos territórios que dela dependiam. Fundação de estabelecimentos universitários na Costa do Ouro e na Nigéria. Elevação do Gordon College de Khartoum e do Makerere College de Kampala à categoria de universidades. Nas colônias francesas e belgas, desenrolava-se um processo semelhante. Em 1950, era criada a Escola Superior de Letras de Dakar, que 7 anos mais tarde adquiriria o estatuto de Universidade Francesa. Lovanium, a primeira universidade do Congo, mais tarde Zaire, começou a funcionar em 1954. Posso? Vai. Vamos finalizar este capítulo, será? Já? Oh, maravilha! Do ponto de vista da historiografia africana, a multiplicação das novas universidades a partir de 1948 foi seguramente mais significativa que a existência dos raros estabelecimentos criados antes, mas que vegetavam por falta de recursos, tais como o Liberia College de Monrovia e do Fort Hall Bay College de Serra Leoa, fundados respectivamente em 1864 e 1876. Por outro lado, as 9 universidades que existiam na África do Sul em 1940 eram prejudicadas pela política segregacionista do regime de Pretória. Tanto a pesquisa histórica quanto o ensino eram eurocentristas e a história da África não passava da história dos imigrantes brancos. Caramba! Como chegamos aqui? Todas as novas universidades, ao contrário, organizaram logo departamentos de história, o que, pela primeira vez, levou um número considerável de historiadores profissionais a trabalhar na África. Era inevitável, no início, que a maioria desses historiadores fosse proveniente de universidades não africanas. Mas a africanização sobreveio rapidamente. O primeiro diretor africano de um departamento de história, o professor K.O. Dick, foi nomeado em 1956 em Ibadan. Formaram-se muitos estudantes africanos. Os professores africanos, que se tornaram historiadores profissionais, sentiram necessidade de ampliar a parte reservada à história da África em seus programas e, quando essa história fosse pouco conhecida, de incluí-la em suas pesquisas. A partir de 1948, a historiografia da África vai progressivamente se assemelhando à de qualquer outra parte do mundo. Demorou, 1948. E evidente que ela possui problemas específicos, como a escassez relativa de fontes escritas para os períodos antigos e a consequente necessidade de lançar mão de outras fontes, como a tradição oral, a linguística ou a arqueológica. Mas, embora a historiografia africana tenha trazido importantes contribuições no que se diz respeito ao uso e à interpretação dessas fontes, ela não se distingue fundamentalmente da historiografia de certos países da América Latina, da Ásia e da Europa, que enfrentam problemas análogos. Aliás, o conhecimento da proveniência dos materiais não é essencial para o historiador, cuja tarefa fundamental consiste em fazer deles uma utilização crítica e comparativa, de modo a criar uma descrição inteligente e significativa do passado. O importante é que, nos últimos 25 anos, equipes de universitários africanos vêm se dedicando ao ofício de historiador. O estudo da história africana constitui hoje uma atividade bem estabelecida,
a cargo de especialistas de alto nível. Seu desenvolvimento ulterior será assegurado pelos intercâmbios interafricanos e pelas relações entre as universidades da África e as de outras partes do mundo. Mas é preciso ressaltar que esta evolução positiva teria sido impossível sem o processo de libertação da África do jugo colonial. O levante armado de Madagascar em 1947, a independência do Marrocos em 1955, a heróica luta do povo argelino e as guerras de libertação em todas as colônias da África contribuíram enormemente para esse processo, já que criaram, para os povos africanos, a possibilidade de retomar o contato com a sua própria história e de controlar a sua organização. Compreendendo desde logo esta necessidade, a Unesco promoveu ou facilitou a realização de encontros entre especialistas. Acertadamente, colocou como pré-requisito a coleta sistemática de tradições orais. Respondendo aos desejos dos intelectuais e dos estados africanos, essa entidade lançou, a partir de 1966, a ideia da elaboração de uma história geral da África. A execução deste importante projeto foi iniciada sob os seus auspícios em 1969. Tcharam! Terminamos o capítulo 1. Fim do capítulo 1. Caramba, o que eu entendi aqui é que faz muito pouco tempo que se foi oficializado os estudos da história africana. 1947 foi quando falou assim, peraí, vamos fazer um negócio direito. E olha, 1947 também é a data do levante armado em Madagascar, ou seja, as guerras de independência, a independência do Marrocos se deu em 55, foi muito depois disso. Ou seja, ainda havia muita colônia na África quando se discutia a história da África. Desculpa aí, é que a Lucimar entrou, a Carol Negrão entrou, a Elaine, que foi minha aluna também, entrou. Estou muito feliz com esse pessoal do Facebook. Eita! Então é isso, é bastante recente, ainda tem uma discussão. Agora é a aula do Globinho. Aula com o Globinho. Mas o que eu vou mostrar do Globinho? Mostra o Globinho. A gente vai mostrar esses países que estão ainda em processo de libertação nessa guerra. Então vamos ver aqui onde está Madagascar. Eu gosto de Madagascar, eu lembro do desenho do Madagascar. É muito legal como é tratado. Até aqui. Isso tem sido trazido, né, para as histórias, para a realidade das crianças, histórias que acontecem no continente africano, né? Então vamos lá, gente. Eu saio de campo para o Globinho entrar. Então vamos lá, Globinho, Madagascar. Não dá para ver lá. Dá sim. Agora dá. Só colocar aqui. Olha aqui, Madagascar. A independência de Madagascar, ou as guerras pela libertação de Madagascar se iniciaram ou tem grande influência em 1947. A gente não tem nenhum século para isso. Marrocos, que é um lugar muito importante, a gente já falou bastante dele, já está aqui em cima. Ó. Marrocos, na porta de entrada para o continente asiático. Para o europeu, para Portugal e Espanha. Então, ó, Marrocos, as batalhas de Marrocos pela libertação se deram em 55, também menos de um século. E ainda existem colônias na África. Aliás, uma das discussões que houveram, estava vendo quando? Na época da Copa? Não, quando houve um incidente com o museu francês. Uma das discussões que haviam era se muitas pessoas não deveriam ajudar a França com doação. Foi na época que o governo francês pediu doação para a recuperação do museu, porque ele dizia que o museu europeu, o museu francês, era um patrimônio da humanidade porque resgatava a história da humanidade e muitos achados e muitos
E uma das discussões que havia, e foi uma discussão muito forte, não foi pequena não, era a seguinte: para que ajudar o governo francês se ele ainda recebia pela independência de alguns países, ou seja, os países pagavam ainda pela sua independência, países que foram invadidos. Ou seja, como uma forma de ressarcimento às perdas que o país teria com as suas colônias, por abrir mão das suas colônias. Então, por que ajudar o Museu Francês ou a cultura francesa se a França se valia desse dinheiro através da escravização, ou seja, da colonização? Vocês querem a sua liberdade? Eu vendo para vocês. Mais ou menos isso, né? Mas se paga. Mas aliás, para caro, quem né? estuda economia, para quem tem interesse em economia, a economia de países, né? Economia nacional, é muito legal entender que algumas fontes de recursos de países desenvolvidos são pagamento pela independência dos países que foram colonizados. Ou seja, Repita. a fonte de receita de alguns países desenvolvidos, principalmente europeus, são oriundas do recebimento de receitas oriundas do pagamento por países que foram colonizados pelas suas independências, ou seja, pagando para conquistar a independência. É como se fosse uma dívida externa. É uma dívida externa. O Brasil tinha uma dívida externa com Portugal porque ele foi colonizado e, para se tornar independente, Portugal cobrava por abrir mão do seu território. Tá, vai ficar para vocês, né? Vocês vão ter que me pagar. Sim, agora pensa isso no Marrocos, pensa isso na Etiópia, pensa isso... A gente estava falando, quem gosta de política internacional, né? Eu já falei algumas vezes, cadê um dos países... Haiti, um dos países mais pobres do mundo, ainda em processo de recuperação, e que tem um grande problema financeiro, porque também paga por sua independência, porque foi colônia, e para se tornar independente, assumiu uma dívida e é uma das nações mais pobres. Quem é que recebe? Não é um outro país pobre, não é uma troca. É um pagamento, é parte da produção como pagamento ao colonizador. Isso não é muito falado, porque é uma receita vexatória. Mas ele existe. O cara que recebe não quer nem aparecer Não, isso não aparece. No recibo, né? Ele não quer ser visto como o cara que está fazendo isso. Não, mas todas as nações que foram colonizadoras possuem essa receita, ou seja, possuem essa origem de recurso. Não é à toa que uma nação colonizadora se torna um país muito desenvolvido ou muito rico. Quando se fala assim, a condição social e econômica de um país como a Inglaterra, de um país como a França, de um país como Portugal, a condição de vida é muito melhor, é porque alguém está pagando. Alguém paga por essa melhor condição de vida. A Bélgica não é tão boa porque ela foi fundamental na produção e na disseminação do conhecimento e na evolução social. É porque quando ela invadiu o Congo, ela matou muita gente, pegou muito recurso e levou para a Bélgica. E quando o Congo foi se libertar da Bélgica, além da questão armada e da luta, existe um acordo que é aceito mundialmente, ou seja, um acordo para que seja reconhecida aquele espaço como um país independente, não mais uma colônia. Como é que a gente pode perceber isso? Nós temos as Guianas francesas nas Américas. Parte. Não é à toa, não é só porque é bonitinho francesa falar. Não, porque era posse da França. E ainda existe colônia. Ainda existem países que não são independentes e que respondem. O que acontece é que a questão política que se discute é: vale a pena ou não vale a pena se manter colônia? E aí a discussão política e partidária, ou seja, dentro da ideia de democracia que a gente vive hoje, vai apontar para isso. Ou seja, alguns interesses mantêm, alguns países que foram colonizados na África, por exemplo, tinham representantes dentro do país que respondiam à colônia. Então, aqueles representantes evoluíram bem financeiramente, economicamente, tinham status social condizente ou reconhecido no colonizador.
na matriz, digamos assim. Mas que dentro do seu país ou dentro da sua terra era considerado um capitão do mato. Pesado, hein, pessoas? Fiquei assim de boca aberta. Mas a boa notícia é que no finalzinho da nossa leitura aqui do capítulo 1, uma data que é para ficar bem gravada na mente da gente, 1947, quando o jogo começou a virar. Ou seja, só tinha valor as universidades que vinham de fora, só tinha valor a metodologia de estudo que vinha de outros países. Aí o que aconteceu? As pessoas de África aprenderam a forma de instrução, a forma de catalogar as coisas como deveriam ser, a história em si, e falar, tá bom, agora que a gente aprendeu com vocês, a gente vai começar a catalogar e contar a nossa história com as palavras de vocês. Então, nós vamos contar a nossa história com as palavras de vocês. Então, isso para mim ficou muito marcado aqui. E daí para frente só alegria, né? Lógico que muita batalha, mas eu digo só alegria porque é um reconhecimento, né? Você aprender, aliás, é péssimo você ter que falar para você ser entendido pela língua do outro, né? Mas quando você fala, a gente estava falando a respeito disso sobre tradução, quanto se perde, né? Quando a gente traduz algo do idioma para o outro. Existem palavras que não tem como você reproduzir, não tem como você especificar, né? Uma que a gente sabe no nosso dia a dia é saudade, que só existe no nosso português, né? Aqui no Brasil. O que é saudade para outras pessoas? Descrever isso. Então, se uma palavra é difícil para você conseguir explicar ou expressar um sentimento em um outro idioma, imagina uma cultura, imagina as suas origens e N coisas. Mas eu acho que é um passo bem legal. Gostei muito de ver esse capítulo 1 aqui. Sim, e para quem puder fazer um paralelo, acho que tecnologia ajuda muito. Na área de tecnologia acontece muito isso. Quando você não tem uma tecnologia, e na Primeira Guerra o Brasil, ou na Segunda Guerra o Brasil só se posicionou mediante o recebimento de metalurgia, por exemplo, de empresas de siderurgia, de metalurgia para operação nessas áreas que o Brasil não tinha. Mas quando vem uma multinacional num sistema de operação para o país, normalmente o que se espera é que ela traga, em troca de todos os benefícios que ela vai receber, que não são poucos, que ela traga o know-how, a forma de trabalho, o conhecimento que foi adquirido e utilize a mão de obra local, mas com a tecnologia trazida de lá. Sim, e ela traga esse conhecimento da operação e essa técnica. Nós vimos isso quando o Brasil foi fazer a compra dos aviões, dos caças, que uma das negociações, e é justamente isso mesmo, uma das negociações era a seguinte: o Brasil compraria de quem trouxesse a tecnologia para que o Brasil pudesse desenvolver. Exatamente, ou seja, desenvolveria um parque industrial, porque é uma tecnologia que o Brasil não domina, que o brasileiro não domina, não pôde se especializar, e na corrida industrial ele ficou para trás nisso, mas uma vez que ele aprenda a fazer, ele não vai ficar mais à mercê de outros países. E é engraçado que essa história ela é vendida de um jeito, muitas vezes, né? Para gente que não se envolve, né, a fundo para descobrir qual que é a razão de ser, por que a tecnologia comprada, por que os aviões comprados foram mais caros? Exato. Porque junto com esses aviões foi trazida também essa tecnologia para possibilitar a reprodução, né, desses produtos aqui no Brasil. Então, às vezes a gente tem que prestar, às vezes não, sempre a gente tem que prestar muita atenção ao contexto de tudo, né? A gente estava estudando, eu estou acompanhando os programas sobre a Covid, né, que mexe com política internacional, e uma das discussões era por que a Bayer, por exemplo, que é uma das farmacêuticas mais poderosas do mundo e bem mais desenvolvidas, bem mais avançadas, se tornou uma das farmacêuticas mais desenvolvidas e mais avançadas. A Bayer foi base de apoio em estudos de guerra da Alemanha. E ela não seguia os protocolos de guerra, ou os protocolos de estudo, ou os protocolos humanos.
de desenvolvimento. Ou seja, eles fizeram estudos com humanos. Que tipo de humanos? Humanos que eram capturados ou que faziam parte das pessoas que eram alvo daquela revolução e daquela iniciativa do país. Você é um preso político, vou fazer você de cobaia. Não, preso político não. Tipo... Preso político ainda tem direitos. Não, esse daí era o grupo, os grupos que eram marginalizados. Você estava adiando. Vamos, você vai ser preso, vai ser minha cobaia. Eram judeus, eram ciganos, eram povos que estavam sendo perseguidos. Uhum. O que eles faziam? Estudos em humanos. Então a Bayer, que é uma das farmacêuticas mais conhecidas e mais famosas do mundo, se tornou descumprindo todas as regras humanas de crescimento de farmacêuticas. E qual que é a justificativa para tudo isso? Tipo, olha gente, a gente só tem essa tecnologia hoje porque a gente fez isso lá no passado. Exatamente. Como se isso fosse desculpa. Na verdade não é uma questão de desculpa. O Átila estava fazendo um comentário que era muito bom, que era o seguinte... Átila Yamarino, né, biólogo. Uhum. Ele estava fazendo o seguinte comentário. Nesse desenvolvimento de vacinas, a gente conhece muita coisa hoje. Uhum. A ciência pode ser usada para muitas coisas. Uhum. Então, muitos passos que foram dados em prol da ciência, do desenvolvimento e do conhecimento humano, não foram por motivos ou por métodos que são elogiáveis legais, hoje. Né? Por exemplo, o conhecimento sobre o genoma humano, que é um estudo muito importante que está ajudando a desenvolver vacinas baseadas em RNA, que são as vacinas que provavelmente vão revolucionar o nosso entendimento e o nosso trabalho com a gripe, por exemplo, com a Covid agora e com outras doenças que venham mais para frente, foram desenvolvidos a partir de pesquisas há muito tempo atrás, muito fortes na Inglaterra e na Alemanha, para o desenvolvimento da eugenia. Ou seja, muito do conhecimento sobre o genoma humano e o DNA humano vieram no trabalho e nas pesquisas com testes em humanos para a eugenia, para a raça pura. Então, a ciência hoje deu passos grandiosos. De forma ética e moralmente aceita? Não necessariamente. Mas a ciência tende a ser amoral. Os motivos políticos e sociais para fazer ciências, não. A gente fica pensando, né? Caramba, o que a gente vê da ciência é a ponta da ponta do iceberg, né? Sim, o que chega é pouco. Porque o que chega... acho que até se a gente soubesse realmente o que é feito, a gente... Não, os testes com gêmeos ou os testes com crianças e pais. Isso na época. Na Rússia, a Rússia foi pesadíssimo. Na Alemanha foi pesadíssimo. Testes, assim, os testes com privação de sono... Assim, isso dos arquivos que foram abertos, é lógico, os arquivos norte-americanos ainda não foram abertos, alguns arquivos não foram abertos ao redor do mundo, mas os testes que foram feitos não foram brincadeira. Desenvolveu a psicologia, desenvolveu a sociologia, desenvolveu a psicanálise, muitas áreas de conhecimento humano desenvolveram a partir disso. Mas não foi a troco de nada, muita gente pagou com a vida por isso. E existe uma reportagem na BBC, vocês vão encontrar, que é o caso de uma mulher que faleceu, e ela tinha uma característica muito específica de reprodução do organismo dela, que começou a ser estudado por empresas farmacêuticas, por empresas de biomedicina, e que chegaram a remédios ou evoluções muito fortes, mas que a família nunca teve direito. Estudaram o corpinho da mulher, em outras palavras, mas ninguém usaram teoricamente como estudo científico, produziram remédios, fizeram avanços, ganharam dinheiro e a família nunca foi beneficiada. Existe muita coisa. A parte científica, é lógico que a gente falou muito, por exemplo, do Brasil consumindo, mas existe a história do submarino nuclear brasileiro e dos estudos da questão de como o Brasil enriquece urânio para trabalhar energia nuclear, que foi um dilema na área nuclear muito forte. Que vai ficar para a próxima live, né? Porque não, difícil que eu não vou lembrar. Alô? Eu não vou lembrar. Gente, eu lembrei agora. Submarinos nucleares.
Urânio, enriquecimento de urânio. Enriquecimento de urânio, cobrem dele na próxima aula, tá? Próxima aula. Porque é aula. Não, então fechamos o capítulo 1, ó, nós estamos chegando no capítulo 2. Na próxima aula nós vamos para capítulo 2. Começamos com o capítulo 2 e a partir daí, então já fechamos o capítulo 1. Acho que é legal a gente... Lugar da história na sociedade africana. Show de bola. E ó, e é pequenininho. Não é tão grande. É pequenininho, mas a gente esqueceu que não é só uma leitura. Ultimamente tem que ser uma leitura com comentários. Ah, sempre é. A gente lê 7 páginas por live. 7 páginas por live não é nada. A gente fala lá, muito. o Ganda falou, você tá ficando tiozinho. Eu tô ficando Você falou que você tiozinho? não vai lembrar? Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Eu vou estar pensando em outra coisa. Eu não vou lembrar quando eu desligar isso aqui. Ai, tá bom. Tenho certeza que eu não vou lembrar. Bom, aí mandem comentários. Agora é com vocês. A gente fechou o capítulo 1. Aí Galera, vocês que digam. Tá? Ok? Beijo até semana que vem. Porque, Até semana que vem, com certeza. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. Nossa, eu tô tava cansado. Mas eu vou te falar, ler aqui na live e ficar discutindo isso me deu um pique. É gostoso. Eu tava cansado quando eu cheguei, agora eu já tô mais... Mas vamos... Sabe o que a gente pode fazer? Descansar um pouquinho, assistir um filminho. Um pós-leitura. Ganda, beijo na Bel, gratidão por estar aqui com a gente, agita aqui com a gente, fazendo as delícias das amanhãs. Amanhã tem festa julina. Tá. Galera, então, obrigado de novo ao pessoal que entrou da Salide. Senhor Salide, senhora Salide, muito obrigado. Salide Brasil. Pedro, Caio. Família Colmeia, família Colmeia, Abelha Rainha, Zangão, todo mundo, muito obrigado. Poli do Cop, ó, de novo, a gente está fazendo a produção já para começar a falar da área de confecção. Então, logo, logo a gente está lançando material. Instituto Social Simone Silva. Simoninha, beijo em ti. Sig Terapias, ontem teve live. A gente falou sobre aqui agora, amei. Agora a gente já tem um novo tema para o mês, então logo, logo a gente está gravando. Não é festa julina, é arraiá, a Gi falou. Você falou errado, tá bom? Ai, família, viu? Alexandra Lohaz e Zupério, abraço. Beijo pra vocês. Por Mulheres Mais Felizes, uma quinta dessas vocês vão estar fazendo live, né? Então, sim, a primeira quinta do mês. Logo, logo. Eu acho que era isso, né? Eu esqueci alguém? Não, se você esqueceu, a gente lembra semana que vem, eu te lembro. Tá bom. Tá bom? Eu vou esquecer. Então tá, é isso, gente. Beijo, amores. Até mais. Até breve. Até um dia. Até a semana que vem. Quinta que vem.